2012 indica que o Brasil é o quarto país mais perigoso para profissionais da imprensa, segundo dados dessa organização Press Emblem Campaign, campanha emblema para a imprensa. A notícia que foi publicada no portal Comunique-se diz que a situação brasileira seria igual à mexicana e pior que a do Afeganistão, Iraque e Gaza, que são territórios em guerra. Somados aos números nesses três lugares, o total de vítimas entre jornalistas seria 8. E o Brasil, de acordo com as estatísticas consideradas por essa ONG, teria 12 assassinatos. Bom, as estatísticas, como alguns de vocês devem saber, elas podem variar de acordo com a fonte, com os critérios, com as entidades. Vou atender ao teu pedido, Rosabel. Vou começar a diminuir o ritmo. Obrigada. Quando se diz profissionais da imprensa, há entidades que consideram apenas os diplomados e não incluem nessas estatísticas os donos dos jornais. Outras restringem-se o assassinato do profissional, as agressões, estão mais ligadas à política que ele fazia ou a outra atividade comercial, por exemplo, do que a sua própria atividade como comunicador. Mas vamos fazer uma observação aqui, do meu ponto de vista, a partir desta constatação feita por essa entidade. Comparar os casos de assassinatos de profissionais ligados a meios de comunicação do Brasil com as situações de Gaza ou mesmo do México seria colocar situações diferentes no mesmo patamar, o que pode impedir uma análise mais aprofundada das causas da violência contra comunicadores no Brasil e de como evitar que se chegue, como diz a notícia, a se tornar uma realidade tão assustadora e tão perigosa quanto a do México, como apresentou para a gente na semana passada a colega Maria Idália Gomes, da CIP, e que vai ser novamente discutido no webinário previsto para essa sexta-feira, dia 15, a partir das 13 horas, horário do Brasil. E isso é uma percepção minha que eu gostaria que os colegas e estudantes aqui presentes pudessem também fazer as suas observações. A ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela diz que houve 102 casos de agressão a jornalistas durante a cobertura das manifestações, desde junho até outubro desse ano. O Scorza diz que está sem imagem, mas os slides ao lado ele consegue ver, né, Scorza? Espero que sim. Na verdade, eu estou sem a webcam por uma questão técnica agora. Ok. Então, quantos dos que estão me ouvindo agora são jornalistas ou estudantes? Se puderem colocar só jornalista, estudante. Ok, nós temos alguns jornalistas e alguns estudantes, o que é muito interessante. Por que eu pergunto isso? Certamente o que mais chamou a atenção da própria mídia falada escrita nos últimos 6 meses, desde que houve aquela grande manifestação em junho, foi a agressão a repórteres fotográficos, cinematográficos e outros comunicadores que foram para as ruas cobrir as manifestações nas capitais. Então, teve balas perdidas, gás lacrimogênio, gás-pimenta, ataques diretos, carros incendiados, que atingiram tanto os manifestantes quanto os próprios comunicadores. E eu digo aqui comunicadores, já incluindo as tantas formas de coberturas que hoje pipocam pelas redes sociais e alternativas, concorrendo com as coberturas das grandes empresas de comunicação. Atos praticados por policiais e por manifestantes, que entidades como a ABRAGE, a FENAGE, sindicatos, a ANJ, associações de rádio e televisão, ONGs como Repórteres Sem Fronteira, Comitê para a Proteção de Jornalistas e a própria CIP, repudiaram nos seus comunicados oficiais. Então, esse levantamento da ABRAGE, ele dá um número que certamente já aumentou desde outubro para cá, infelizmente. No dia 13 de junho de 2013, o repórter fotográfico freelance Sérgio Silva, que aparece no centro dessa foto, numa manifestação pelo fim da violência contra jornalistas realizado em São Paulo, ele teve o olho esquerdo atingido por uma bala de borracha de uma arma da Polícia Militar lá em São Paulo, durante a manifestação. O Silva contou, na ocasião, que ele estava na Rua da Consolação, que é uma grande avenida de São Paulo, e
que era exatamente para lá que a polícia estava atirando, porque era onde a manifestação estava. Ele estava se protegendo atrás de uma banca de jornal por conta do número de bombas que caíam naquele momento. Foi isso que me fez, disse o fotógrafo, um instante, sair de trás da banca para fotografar, registrar a tropa da polícia que estava atirando contra aquelas pessoas. Foi o momento que ele abaixou a câmera e foi atingido. Além de ele estar cego, ele tinha inalado muito gás lacrimogêneo. Ele já estava se asfixiando. Esse caso, que foi um caso extremo, que se somou aos outros registrados esse ano de 2013, e eu passo para vocês para lembrar de alguns nomes e algumas datas. Por exemplo, o dono da rádio, que foi executado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Casos que se foram mídia durante um tempo. O que esses casos têm a ver de agressão desse repórter, esse fotógrafo de agora, com esses comunicadores que foram assassinados, agredidos ao longo dos últimos 13 anos que eu venho investigando através do projeto Impunidade? E por que então seria tão importante que nesse momento se conseguisse realmente entender o que está por trás desses ataques, lamentando e protestando, é claro, contra cada um deles, mas tentando distinguir, discernir quais são as suas origens mais antigas. Desde 2000, quando através do projeto Impunidade eu comecei a buscar as razões dos assassinatos de comunicadores no exercício da profissão, eu deparei com situações diferentes, muito diferentes da realidade de Gaza e do México. Dos casos investigados no Brasil, alguns ainda da década de 90, de 1990, a maior parte eram de comunicadores no interior do país, em pequenas cidades da fronteira ou do extremo nordeste, em que os apresentadores de programas de rádios comunitárias, ou donos de jornais, ou repórteres do tipo faz tudo, que são ao mesmo tempo fotógrafos, editores, vendedores de publicidade, foram mortos em represália porque haviam tentado desvendar algo que alguém queria esconder, ou porque realmente essas pessoas fizeram, ou porque havia casos em que esses meios de comunicação mexeram com redes de corrupção e roubo nas administrações públicas e nos meios policiais, ou porque tinham tocado em atos irregulares dos então coronéis. Coronéis, para quem não sabe, são aqueles poderosos politicamente em determinadas regiões, resquícios de outros tempos, da época de ditadura também, e que têm um amplo poder sobre a justiça e sobre os demais poderes da região. Mas havia também, entre esses profissionais, esses comunicadores que haviam sido agredidos e assassinados, os que haviam eles próprios se deixado corromper ou que usavam os meios de comunicação em que trabalhavam para chantagear políticos ou desafetos e conseguir algo em troca. Havia ainda os que queriam se lançar à política ou os que faziam acordos com os policiais para ter notícias mais quentes, notícias frescas. Havia alguns que praticavam sensacionalismo. Nenhum deles, com certeza, deveria ter sido morto. Mas muitos deles assassinaram primeiro a ética e os princípios de servir a sociedade antes mesmo de terem sido assassinados. Em 2006, quando a CICP publicou o Mapa de Riscos dos Jornalistas no Brasil, México, Argentina e Colômbia, uma publicação que está disponível no site da CIP, o que ficou claro, especialmente no caso do Brasil, é que nesse país formado por vários países, entre aspas, com características muito distintas, assim considerado, então, por seu tamanho e por suas diferenças regionais, não era possível falar em apenas um tipo de risco, senão riscos específicos para cada estado ou região. A coleta de dados desses riscos, feitas entre 2004 e 2005, na verdade, mostrou que de lá para cá, 2013, pouca coisa mudou. Entraram no cenário personagens com outros nomes, mas táticas conhecidas, como as milícias do Rio de Janeiro, por exemplo, e, sobretudo, popularizaram-se ferramentas como os blogs, os sites, as redes sociais, a internet, que de fato ampliaram os campos de trabalho de comunicação, mas também trouxeram outros tipos de risco. Em 2013, o que se ouviu foi falar mais de casos que em anos anteriores e realmente houve um crescimento desde 2011. Mas quem são essas pessoas?
Vamos ver apenas dois casos extremos recentes como exemplos, e todos esses casos que eu estou falando estão disponíveis na página da CIP na internet, no Facebook. Um deles, vocês devem ter pelo menos ouvido falar, porque atualmente as redes sociais têm transmitido essas informações e retransmitido com muita rapidez, é do José Roberto Ornelas de Lemos. Essa notícia que vocês estão vendo aí é do Extra, do Globo, mas o que eu vou ler agora é uma notícia do jornal Estado de São Paulo. Diretor de jornal é morto a tiros no Rio. A notícia, feita por Marcelo Gomes, do Estado de São Paulo, começa assim. O jornalista José Roberto Ornelas de Lemos, de 45 anos, diretor do jornal H, que circula na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi assassinado na noite do dia 11 em Nova Iguaçu. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima teve 44 perfurações. A principal linha de investigação da polícia é de que o crime poderia ter sido motivado pela linha editorial da publicação. A mesma notícia do colega do Marcelo Gomes diz lá para o final. A vítima andava sempre numa picape blindada que estava parada no local. Em 2005, ele estava dentro do carro quando sofreu um atentado à bala, mas conseguiu escapar devido à blindagem. No momento do crime, na segunda-feira, quando foi assassinado, Lemos portava uma pistola calibre 380 na cintura. Em 2003, esse mesmo Lemos chegou a ser preso preventivamente, acusado de envolvimento no assassinato do então presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O crime, ocorrido em 2002, estaria ligado a uma disputa por contratos de coleta de lixo sem licitação no município. O jornalista, esse mesmo dono de jornal que foi assassinado esse ano, foi acusado na época de ter arregimentado contratados dos executores, mas acabou absolvido pelo tribunal do júri. Segundo a Polícia Civil, esse mesmo jornalista já havia sido investigado em outros 3 inquéritos de homicídios, ocorridos em 1992, 1993 e 1994. Todos foram arquivados e ele não foi processado. Então, há informações de que Lemos teria participado de grupos de extermínio. Reportagens feitas pelo colega João Antônio Barros, com quem eu falei na semana passada sobre o caso, que trabalha no jornal O Dia, também mencionavam esse envolvimento. Esse é um caso difícil de classificação nas estatísticas de mortes de profissionais no exercício do jornalismo. Sua história, e como esta, as histórias de cada crime contra os comunicadores no Brasil, mereceriam uma ampla reportagem investigativa. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar da Folha do Cariri e da morte, eu li agora aqui, que é uma mensagem, eu me distraí, da morte desse radialista, dono de site, assassinado com 2 tiros em Aroeiras. A matéria da Folha do Cariri diz que o radialista foi assassinado quando ele estava na rua do Mercado Central, em Aroeiras. O Alfonso, que é organizador do webinário, está recordando que todos vocês podem, ao longo da minha fala, colocar observações, fazer perguntas também. Eu vou interrompendo à medida que vocês tiverem alguma observação. Esse caso do radialista, vocês ouviram falar, ou pelo menos vocês tiveram alguma informação sobre ele? Se vocês puderem escrever. Então, o Laurentino ele foi assassinado com 2 tiros de revólver na cabeça. Como vocês veem, é um caso bem do interior do Brasilzão. A polícia ainda não tem pistas, mas... Perfeito, Marina deve estar... Eu falei com o Guilherme Alpendre também da Brage, a gente trocou algumas informações, que tem sido comum. Então, tanto o Guilherme quanto eu, que a gente constatou nessas nossas rápidas investigações, na medida que a gente está longe do fato, e isso também é um impeditivo, às vezes, para conseguir informações mais apuradas, as informações que a gente obtém são informações que vêm, muitas vezes, na primeira mão, pela internet, é que o Souza, ao contrário do que diz o título da manchete da Folha do Cariri, ele não era o dono do site. O dono do site era o ex-segurança da Câmara Municipal de Aroeiras,
hoje contador da Câmara, Rui Andrade. Essas informações eu obtive de Antônio Góes, amigo de Souza, que contou que havia deixado o trabalho, que o próprio Souza também já havia deixado o trabalho na rádio há 5 ou 6 anos. Portanto, como radialista exatamente, ele não estava trabalhando no momento. Em um vídeo feito por Souza, disponível no YouTube, Góes, o seu amigo, contou que os dois, embora trabalhassem para sites diferentes e que serviam a políticos diferentes, nunca haviam entrado em confronto. Mas Góes comentou que teve, ele próprio, esse amigo dele, com quem conversei, que ele teve de que parar de fazer o site porque os políticos tinham deixado de pagá-lo. Pagavam pouco, era difícil sustentar a filha com apenas a verba dos políticos que estavam pagando para que saíssem suas notícias no site ou no blog. Depois da morte de Souza, esse Góes deixou a cidade de Aroeiras e hoje trabalha num estabelecimento comercial numa outra capital. Ele mantém ainda hoje um site que é ligado a Portugal, a sua terra natal. Uma busca pelo blog, pelo site, as notícias publicadas pelo Souza e os vídeos colocados na internet mostram que as críticas que ele fazia eram muito frequentes ao governador do estado e ele fazia também outras denúncias à má administração. Mas vocês vejam que esse caso, do qual muitos de vocês nunca ouviram falar e que nós, como entidade, CIP, Abrage, estamos seguindo, também é um caso de difícil classificação como jornalista morto no exercício da profissão por todos esses meandros, esse envolvimento político dos comunicadores. 2012, houve uma triste frequência de assassinatos que fez com que o país entrasse nessas estatísticas, principalmente fora do país. O que significa que jornalistas estão se transformando em notícia, quando deveria ser o contrário, eles deveriam estar fazendo notícia sobre os fatos que acontecem. Talvez vocês tenham ouvido falar de alguns desses nomes ou visto algumas dessas fotos que estão por aí. Eu vou voltar ao slide, porque a Marina está citando o caso do Paulo Rocaro. Ciane acompanhou o caso da SSA. Então, esse caso, Paulo Rocaro, a motivação foi política. No primeiro momento, ele foi incluído na lista de jornalistas assassinados em 2012. São casos que entram nas estatísticas no primeiro momento. E por isso há tanta divergência entre essas estatísticas das diversas entidades. E também porque, como tem acontecido com várias informações, as informações entram na internet e se propagam e são replicadas, às vezes sem conferência e sem atualização. Eu vou continuando. Eu sei que o Gustavo está digitando alguma coisa, mas enquanto não aparece aqui. Então, bom tu ter salientado isso, Gustavo. O tema relacionamento com a fonte é muito discutido na academia, mas eu só discordo, eu acho que ele ainda deveria ser muito mais discutido na academia. Eu acho que a questão do relacionamento com a fonte pode também ser um risco muito grave quando a gente fala de jornalismo investigativo, jornalismo praticado nas pequenas cidades e nos grandes pequenos meios. Concordo plenamente. Quando a gente fez o mapa de riscos, isso que vocês estão vendo foi o mapa do Brasil traçado a partir dessa investigação feita em 2004, que está disponível para quem estiver disposto a ver o que está escrito ali. O que o mapa nos permitiu rever e discutir é justamente isso. Como se previne as violências, as mortes, como se planeja uma matéria, como se faz uma apuração com segurança, se deve divulgar ou não as ameaças, a questão ética, situações e comportamentos perigosos. Ainda hoje, esses levantamentos ajudam a traçar estratégias para que os comunicadores possam fazer seu trabalho com mais segurança e menos chance de se tornarem a notícia. E muitas dessas recomendações que foram levantadas com vários colegas e com entidades estão também nessa publicação, estão disponíveis nesse site. No webinário da semana passada, a colega Maria Idália Gomes, do México, explicou como jornalistas mexicanos, durante muito tempo,
preferiram ignorar que as agressões, os sequestros e os assassinatos de seus colegas estavam relacionados ao crescimento da corrupção e do crime organizado no país, em algumas regiões muito mais do que outras. E eles não armaram estratégias para conter esse avanço. Tampouco se uniram para se proteger. Ignoraram avisos, sinais, houve muita autocensura, situações que já haviam acontecido de forma semelhante na Colômbia tempos atrás. Portanto, ignorar só fez aumentar o problema. Ignorar agora que há algum problema também nas coberturas jornalísticas do Brasil e na forma como os repórteres estão sendo agredidos e mortos, portanto, também é uma saída pouco estratégica. Fotos e situações levantadas a partir do mapa de risco no Brasil, publicado em 2006, não mudaram muito. A questão da identificação de fontes, por exemplo, citada pelo Gustavo, já havia sido levantado naquela época. O livro de mapa de risco traz, então, várias dessas situações específicas por regiões. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, esse que está na foto aqui, Marina está salientando que em alguns casos de agressões das manifestações, quando o Abrage tentou apurar, houve uma restrição de alguns veículos em divulgar. Isso é importante, Marina, porque essa foi uma discussão, e é uma discussão que ainda se tem hoje. E eu vou até depois passar para vocês uma palavra do Mauri Konig, eu vou dizer Konig, perdão se a pronúncia está errada, um colega que é da diretoria da Abrage, que foi ameaçado na mesma época que o André Caramante, da Folha de São Paulo, e que ele tem muito claro que a divulgação das agressões e das manifestações, nas manifestações, ou em casos de assassinatos, ou prévio assassinatos, isso, para o jornalista que está passando por essas situações, é muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção para esse caso do Cândido Figueiredo, que é quem está aparecendo nessa foto, com as suas ossadas. O jornalista Cândido Figueiredo, ele é correspondente do ABC Color. Ele trabalha em Pedro Juan Caballero, uma cidade na fronteira do Paraguai com o Brasil, estado do Mato Grosso do Sul. E ele vive há anos com guarda-costas armados, porque ele já foi inúmeras vezes ameaçado de morte. As ossadas que ele mostra na foto foram recolhidas na região em que ele vive, em que são desovados corpos com frequência. Em janeiro de 2012, novamente, ele foi notícia porque ele foi informado por agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, de que traficantes de drogas que atuam na região da fronteira entre Brasil e Paraguai planejavam matá-lo. Cândido costuma explicar nos diversos cursos e encontros de que ele participa que mesmo quando se vai fazer uma denúncia contra um bandido, é preciso ter ética e respeito. E na região de fronteira seca onde ele vive, conhecida por ser uma terra sem lei, em que os comunicadores podem ser facilmente captados por grupos políticos ou criminosos, mais do que nunca ultrapassar essa tênue barreira da ética pode significar a vida ou a morte. O Scorza coloca agora que alguns repórteres já estão recusando assinar matérias sobre manifestação com medo de represálias. Realmente, eu acho que todas essas observações são muito importantes porque está no momento de se parar e repensar de que forma se está fazendo jornalismo e o que significa esse medo de assinar as manifestações, esse medo das matérias sobre manifestações e esse medo de represálias. Nós vamos chegar lá e eu espero que vocês possam me ajudar nesse debate, na compreensão desse problema. O que eu tenho são suposições. Aqui na região sudeste, muitos de vocês talvez conheçam essas fotos. O fotógrafo Carlos Moraes, depois dessas fotos, ele sofreu ameaças, ele teve que se afastar da redação. O que se poderia acrescentar, talvez, é o papel das milícias como algo muito mais forte e muito mais presente nessa região. Aqui está o Mauri Konig, perdão pela pronúncia,
A foto é da contracapa do seu livro Narrativas de um Correspondente de Rua, feito em 2008. E ele, nesse livro, no Portal dos Jornalistas, ele até conta como é que ele foi agredido. Ele estava fazendo, em 19 de dezembro de 2002, no Paraguai, uma matéria para denunciar o aliciamento ilegal de jovens do Brasil para o serviço militar no Paraguai. Ele foi interceptado quando ele já estava na quinta visita ao país. Ele estava sozinho com o carro do jornal Estado do Paraná, onde ele trabalhava. Ele parou numa suposta blitz na estrada vicinal e 3 pessoas vestidas como policiais arrancaram ele do carro e começaram a chutar e bater com corrente e pedaços de pau. O Koenig, que desde 2002 é repórter especial do jornal Gazeta do Povo, em dezembro do ano passado foi ameaçado de morte junto com Felipe Aníbal, Diego Ribeiro e Albari Rosa, depois de uma série de reportagens denunciando a corrupção na Polícia Civil do Paraná. Ele teve que passar 2 meses fora do país, assim como o repórter investigativo André Caramante, da Folha de São Paulo, que também teve que sair do país por conta de ameaças. E em conversa recente, em entrevista para a CIP, o Koenig comentou, eu até havia perguntado se eu poderia relatar essa experiência dele aqui nesse webinário, questões pessoais que foram resultado dessas ameaças que ele vinha sofrendo. E ele me disse, não tem problema mencionar essas questões pessoais. Os danos já aconteceram, não tem o que piorar. Pode falar também no webinário. É até importante as pessoas saberem que as sequelas de uma ameaça vão muito além do dano físico ou das retaliações judiciais. Ele disse o seguinte: depois das ameaças, ele teve que vender a casa, a mulher se separou, a mulher mudou de estado e levou junto o filho de 3 anos. E, embora não tivessem sido concretizadas as ameaças de morte que ele recebeu, elas surtiram o efeito de causar danos irreversíveis. São consequências difíceis de prever antes, durante e após a publicação de uma reportagem. A imposição de viver longe de um filho é como levar um tiro de um efeito gradual que vai matando o seu papel de pai. A imposição é muito dolorida e é difícil de se proteger de um inimigo invisível e onipresente, cuja identidade você não sabe qual é, mas que sabe tudo sobre você. Por isso, a ampla divulgação das ameaças é importante para garantir um certo equilíbrio de forças. A lógica é simples. Para quem ameaça, diz Koenig, é mais fácil investir contra alguém indefeso. Por isso, quem ameaça precisa saber que o ameaçado não está só, que muitas pessoas e organizações estão ao seu lado. Ele acredita que isso foi o que inibiu novas investidas de quem o ameaçou, embora as ameaças por si próprias já tivessem causado alguns estragos. Alguns não, muitos estragos. Eu vou acelerar um pouquinho e também para dar mais chance de a gente poder discutir aquilo que o Scorza estava falando sobre essa questão das manifestações e da cobertura que a gente, como se deve fazer, o que vem aí pela frente, que é a cobertura do Mundial, da Copa do Mundo, das eleições, que são épocas em que certamente vai haver mais manifestações e as pessoas vão estar mais nas ruas. Vocês devem conhecer, esse é Tim Lopes. O Tim Lopes é considerado um dos marcos na cobertura jornalística. Nós temos o privilégio do Ricardo Trotti, que é do projeto Impunidade, está nos acompanhando agora no webinário. Bem-vindo, obrigada pela presença, Ricardo. Ricardo já conhece a história do Trotti, do Tim Lopes. Muito bom que Noel possa nos ajudar também com essa discussão lá de Sinaloa. Bom, o Noel talvez não conheça tanto a figura do Tim Lopes, mas ele foi emblemático aqui no Brasil, porque a partir do assassinato do Tim Lopes, que era da TV Globo, e que estava fazendo uma cobertura numa favela do Rio de Janeiro, em 2002, com uma câmera oculta, ele foi descoberto pelos traficantes, foi barbaramente torturado, teve o corpo queimado no esquema conhecido como micro-ondas, que são pneus. E a partir do assassinato de Tim Lopes, muitas empresas de comunicação, muitos jornalistas começaram a se dar conta que não havia isso de salvo-conduto, que havia mudado essa situação de cobertura e que era preciso se proteger. A
A partir de 2002, com o assassinato de Tim Lopes, foi que surgiu a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e se intensificaram essas discussões sobre segurança, ética e coberturas. O Scorza recorda que a Polícia do Rio de Janeiro pede identificação aos fotógrafos profissionais e faz questão de demonstrar que o nome ficou bem gravado para posterior reconhecimento. Segundo as fotos que sejam publicadas, denunciam a violência gratuita da polícia. Isso nas manifestações mais recentes. Eu não sei se o Scorza concorda, mas essa forma de agir da polícia se intensificou muito, muito, muito a partir de 2002 em diante, quando também se intensificou ou se intensificaram as denúncias feitas por blogs, sites e outros redes sociais e outros campos alternativos de comunicação. Como eu falei, a questão de equipamento de segurança começou a ser mais trabalhada. Vocês veem ali o Severino Silva, que é um colega do Rio de Janeiro, que fez o curso de treinamento para jornalismo em ambientes hostis da CIP com Caia Copaz em Buenos Aires. E a foto à direita foi cedida pelo jornal O Dia. Perfeito. O Scorza disse que ampliou e eu acredito que sim, eu concordo. O que a gente vê aquela foto da direita ali, que é uma foto antiga, eu já falei com o pessoal do Dia, eles disseram que esses foram os primeiros coletes que foram cedidos para os repórteres. Com o tempo, os coletes à prova de balas, eles começaram a ser aprimorados, não aprimorados, mas as redações começaram a ter acesso a coletes à prova de balas de fuzil, que até então era um privilégio de alguns jornalistas, de algumas empresas maiores, correspondentes, e também do Exército. O que eu trazia até então como marcos, que agora vai ser acrescentada a questão das manifestações, são situações específicas. Por exemplo, perfeito, Noel está reforçando que não adianta, para algumas situações, não adianta apenas o equipamento, mas técnicas de segurança e respeitar as técnicas de segurança. Então, uma das situações limites que a gente começou a ver aconteceu, por exemplo, em 2006, quando o repórter Guilherme Portanova e o auxiliar técnico Alexandre Coelho Calado, da Rede Globo, foram sequestrados em São Paulo pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Eles obrigaram a emissora a transmitir uma mensagem gravada do grupo, que naqueles meses estava protagonizando atos violentos em grande escala contra polícias e áreas onde estavam policiais. O PCC ele liberou o auxiliar técnico com um vídeo que a emissora acabou divulgando para garantir a vida do porta-nova, que foi liberado posteriormente. Foi a primeira vez no Brasil que se utilizou esse método de pressão e que iniciou também uma parceria da ABRAGE com o INSE, a Marina me corrija se eu estiver errada, que é o International News Safety Institute, que agora também está se aprimorando e fazendo cursos justamente de técnicas de segurança e de como respeitar alguns limites. O Gustavo está lembrando que o Comando Militar do Sul está procurando fazer convênios com as instituições de ensino superior para promover os cursos de jornalismo de guerra, utilizado também em confrontos urbanos. Isso é muito importante. A CIP fez vários com o Caia Copaz, com o Centro de Treinamento das Forças de Paz da ONU na Argentina. Esses cursos eu sei que se repetiram no Brasil agora com as Forças de Paz da ONU do Brasil. Mas também sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns cursos que haviam sido prometidos esse ano não se realizaram. Então, é importante que as entidades, que os jornalistas, que os sindicatos possam estar atentos para que esses cursos continuem. A questão das milícias é importante salientar. Esses grupos, as milícias, para quem não está familiarizado ainda, são grupos paramilitares formados por policiais e ex-policiais que disputam o controle de favelas e morros com traficantes de drogas no Rio de Janeiro. O Scorza está lembrando que os cursos atuais não são tão completos como o Copaz da Argentina. E a Marina ressalta um detalhe muito importante: a resistência das redações e liberar os jornalistas para participar dos treinamentos.
E eu vou acrescentar mais um dado. Seria muito importante que não só os jornalistas, aqueles que vão a campo, participassem desses treinamentos, mas que os editores, aqueles que estão nas redações, e que são as pessoas que, em determinado momento, vão avaliar se o jornalista deve ou não seguir fazendo a cobertura, ou de que forma deve ser feita essa cobertura, ou se deve fazer um trabalho mais intenso para aprimorar as técnicas e comprar mais equipamentos de segurança, também pudessem participar. Porque às vezes eles não têm a noção do que é estar no meio de uma manifestação, como o Scorza disse, com a polícia ameaçando e os manifestantes também agredindo. A questão das milícias são, muito rapidamente, para que a gente possa discutir mais a questão das manifestações atuais, se chamaram mais atenção das reportagens feitas pela repórter Vera Araújo, que foi uma das primeiras a adotar o termo, quando em 14 de maio de 2008, uma repórter, um fotógrafo e um motorista do jornal O Dia passaram 2 semanas na favela do Tubatã, buscando informações para uma reportagem sobre a atuação justamente desses grupos. O que aconteceu é que eles foram descobertos, eles não haviam se identificado como jornalistas, foram descobertos, foram muito torturados, e apesar das ameaças, as matérias foram publicadas. Eu parei um pouquinho para ler aqui, às vezes eu tenho que me concatenar aqui as ideias. Bom, as milícias se tornaram muito conhecidas de toda a população em geral, provavelmente vocês devem saber, a partir do filme Tropa de Elite 2. Inclusive, a história da jornalista ali retratada tem características que lembram o episódio da favela do Batã. Mas houve depois a CPI, a Comissão Parlamentar do Inquérito, que já vinha sendo solicitada há tempos e que, graças à matéria e, infelizmente, à tortura dos jornalistas, pôde ser realizada. E desde então, ninguém mais menospreza o poder das milícias e os danos que podem causar também. O que é importante, tanto no caso do Tim Lopes, quanto nesse do Porta Nova, quanto esse das milícias, quanto também nesse do Gelson Domingos da Silva, repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, que morreu no dia 6 de novembro de 2011, depois de ser baleado durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes na favela de Antares, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, é discutir de que forma essas pessoas estavam atuando. Peço desculpas se eu não estou conseguindo me comunicar com o Alfonso. Se ele quiser se comunicar, por favor, me passe de novo uma mensagem. O que aconteceu no caso do Gelson Domingos da Silva? E nesse ponto eu recomendo, se vocês puderem, que vejam os vídeos do painel sobre os limites para uma boa imagem, que foi gravado durante o seminário Jornalismo de Risco no Brasil, Tim Lopes, 10 anos depois, do qual participou o Guilherme Planel, participou também o Sforza, em que justamente se discutiu a posição do Gelson Domingos da Silva antes de ser assassinado. Essa foto foi tirada pelo Quevedo, ele é da Agência Globo, e ele coloca mais ou menos a posição que ele estava justamente quando ele foi morto. Ele era um repórter cinematográfico experiente, fazia cobertura de jornalística dessas operações do Batalhão de Choque, e o que se dizia é que ele estava com colete à prova de balas que não protegia contra o tiro de fuzil. E será que ele deveria estar na posição que ele estava? Será que ele deveria estar naquela cobertura? Era realmente importante que ele tivesse colocado numa linha de tiro, que é uma coisa que se discute muito. O Scorza está lembrando, e é importante, que o Quevedo, esse fotógrafo, teve a atitude corajosa ao se recusar a entrar por falta de segurança nesse confronto. Nesse painel do qual o Scorza participou, teve muita coisa importante. Por exemplo, o documentarista Guilherme Planel, eu me lembro, Guilherme, quando tu falasse que a sociedade ignora o que não se vê, o que se vê, aliás, o que não se vê ou o que não se lê. Se não sai no jornal ou não aparece na TV é porque não está acontecendo. Por isso, ele salientava a necessidade de se olhar também para essa gente invisível, que agora começa a ganhar mais visibilidade nos blogs, nas rádios comunitárias e nos comunicadores populares. Lembra, Guilherme? Ao mesmo tempo, o Domingos Peixoto, do jornal O Globo, dizia que quando se quer, se consegue mostrar o que está nas entrelinhas.
que não é notícia no jornal, não existe. Perfeito, Guilherme, era isso que tu tinha me dito na época. Na ocasião, participou desse encontro Bira Carvalho, que faz parte da Escola de Comunicação da Maré, e ele lembrava que era preciso rediscutir o todo da comunicação. Me parece importante isso, porque ele lembrava que desenhos animados e videogames banalizam a violência de uma forma geral. E aí ele perguntava: quem se alimenta dessa violência? Quem de fato ganha dinheiro com isso? E estava também nesse encontro o filho do Tim Lopes, o Bruno Quintela, que lembrou mais uma vez que nenhuma imagem vale mais do que a vida. Então, o Carvalho, que é lá da favela da Maré, ele observou que essa ruptura entre a imprensa e os espaços das comunidades e favelas, que havia aumentado muito após a morte do Tim Lopes, não, essa distância não era tanto pelo uso de coletes, mas sim pelo que os jornais, a televisão estavam mostrando, que era muitas vezes nocivo àquelas pessoas. Menores infratores, entre aspas, atos de resistência, são expressões que criminalizam nos textos de jornal, nas rádios, na televisão. E, ao mesmo tempo, a presença da imprensa em operações como o que aconteceu no Morro do Alemão são muito importantes. Talvez sem a imprensa lá teria triplicado o número de mortes. E que quando se fala, isso ainda palavras do Carvalho, ele dizia que quando que fala eles estão se matando, quem está se matando significa os pobres, negro que estava matando negro. O Guilherme Planel, ele lembra que as redações, num primeiro momento, decidiram acabar com a cobertura dos conflitos armados no Rio de Janeiro, e assim tem sido desde a morte de Gelson Domingos. Aí ele está dizendo que se vive uma situação de pacificação fictícia por uma parte da grande mídia e do Estado. Eu vou ter que acelerar um pouquinho para que a gente possa seguir discutindo. E eu gostaria de chamar a atenção ainda para alguns fatos que são importantes nesses avanços e retrocessos nesses últimos anos. Esse que está aqui na tela é o Manuel Leal de Oliveira. O Manuel Leal de Oliveira ele foi assassinado em 14 de janeiro de 1998, em Itabuna, na Bahia. Eu considero importante interromper essa nossa discussão e incluir o Manuel Leal de Oliveira, porque ele é considerado um caso emblemático. O Scorza e o Guilherme Planel estão dizendo que a desculpa de que se está preocupado com a segurança da equipe faça com que se evite algumas coberturas. Perfeito? Eu creio que vocês estão completamente certos. Eu quero lembrar o caso do Manuel Leal porque ele leva a uma outra questão que é a da impunidade. Aí a gente está voltando à questão dos jornalistas agredidos e assassinados. E o caso do Manuel Leal foi encaminhado pela CIP, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2009. O governo brasileiro fez um acordo amistoso com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que previa uma homenagem pública a Oliveira e a todos os outros 10 jornalistas assassinados na década de 1990 na Bahia, uma indenização à família de Oliveira, reconhecendo a responsabilidade do Estado na época, que não o protegeu desse atentado que levou à morte. E o último ponto do acordo, e é aí que eu quero chamar a atenção, é que faltava reabrir o caso para identificar e punir os autores intelectuais do crime. Muitos dos casos que se tem hoje, eles barram justamente nisso. O que se tem são... a gente chega até o pistoleiro, no caso do interior principalmente, ou o sicário, como se diz em espanhol, aquele que é contratado para matar, quando não se chega aos autores, aos mandantes dos crimes. Isso fica muito claro, especificamente em alguns casos antigos, como esse do Manuel Leal, que está com essa orientação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e até hoje não conseguiu reabrir o caso para chegar aos mandantes. Em muitos desses casos antigos, os principais suspeitos dos crimes são prefeitos, ex-prefeitos, policiais, pessoas que tinham muita influência na região, influência inclusive sobre a justiça. E por isso, hoje se pede muito e se fala muito de federalizar crimes contra a imprensa. Por que federalizar? Porque justamente nesses lugares, nessas
nessas cidades, principalmente as mais longe dos grandes centros, a influência e a pressão sobre a justiça é muito grande. E há muita chance de cair na impunidade. O que tem isso a ver com as agressões e as manifestações que se tem hoje? E aí eu vou já direto para o final. O que vocês estão vendo são publicações e são outras entidades que também estão monitorando esses casos. E aí eu volto e tem uma foto do repórter fotográfico Pablo Jacó, do Globo, que foi agredido no Rio de Janeiro numa dessas últimas manifestações. Vejam que ele está com capacete de imprensa. Por que é importante se discutir federalização? Há uma série de projetos de lei, propostas de emendas à Constituição e propostas de entidades de direitos humanos hoje que estão propondo que se coloque os crimes e as ameaças contra a imprensa num outro patamar. Porque cada vez mais o que se nota é que há uma confusão muito grande, isso que o Guilherme está falando, de que a prática da violência contra jornalistas nas atuais manifestações do Rio de Janeiro tem uma parcela por parte do Estado, mas de manifestantes radicais que não procuram entender para que meio está sendo registrado o evento. Eu vou ler, Guilherme, que tu colocasse. Na realidade, na radicalização contra os grandes meios, acaba se esquecendo que as plataformas de divulgação das mídias sociais estão entre as maiores empresas capitalistas do mundo com conteúdo gratuito. O Scorza está lembrando que Jacó é um dos que foram identificados. Eu vou então, já finalizando também, é que lembrar e tentar, pelo menos, espero que a gente tenha podido, eu lamento que a gente não tenha mais tempo para continuar esse papo, mas vamos ter, para quem quiser, o papo continua no dia 15, com a presença da Idália, do México. É lembrar que há uma necessidade, eu concordo com o Guilherme, há uma necessidade urgente de se rediscutir, além do papel dos manifestantes, de toda essa questão do Estado, é se discutir o tipo de jornalismo que se está fazendo. É claro, agressões a jornalistas e manifestações de professores, de sem-teto, sem terra, elas vinham acontecendo já. Mas por quê? Que distanciamento é esse da imprensa que levou a se fazer coberturas a partir de imagens de helicópteros, como vem sendo feitas, porque estar perto significa não ter garantia de segurança de trabalho? Por que as redes sociais estão informando, às vezes, muito melhor que os outros meios de comunicação? Rediscutir ética, rediscutir preconceito, rediscutir o papel social de comunicador, usando as técnicas mais modernas, as mais antigas, que são a capacidade de escuta, como reforça sempre jornalistas como Eliane Brum, e de se despir do lugar de quem sabe tudo e ir para a rua. É isso que o Scorza está colocando, é um pouco isso que eu estou querendo falar, Scorza. A questão é muito ampla. É pelo enfoque que determinadas mídias estão publicando. No Congresso de Jornalismo Investigativo, realizado há pouco, em outubro, no Rio de Janeiro, promovido pela Abrage, Instituto de Prensa e Sociedade e o Global Investigative Journalism Network, o jornalista escocês Andrew Jennings, que denunciou, entre outras irregularidades, as cometidas pela FIFA, ele chamou a atenção dos repórteres que foram lá discutir jornalismo e futebol, que o ano que vem a mídia toda vai estar no Brasil. O povo vai sair para as ruas e tem que sair às ruas, palavra do Jennings. Cabe aos jornalistas brasileiros denunciarem agora, porque o Brasil está sendo roubado e espoliado. Em anos de eleições, como vai ser o ano que vem, é comum aumentar as agressões, as tentativas de censura, os atentados à vida de jornalistas. É comum também aumentar o número de pequenos e grandes meios de comunicação que tentam lucrar nesse período e fazer o papel de servidor de dois amos. Aquele que serve à sociedade, mas que serve a um meio de comunicação ou a um político. Ainda há tempo de se discutir que jornalismo será feito, como se prevenir dos riscos e como se tornar um profissional tão competente e digno que ninguém vai querer agredir ou matar. A minha percepção é de que, se a sociedade ou se a população, sobretudo aquela que não tem se identificado nos diversos meios de comunicação, que está marginalizada, se esses jornalistas conseguirem se reaproximar dessa população, as agressões dos manifestantes contra esses repórteres e profissionais vai diminuir.
e talvez eles sejam protegidos das agressões da polícia do Estado. Então, existem muitas estratégias para se diminuir os riscos. Se pode assinar matérias coletivamente, embasar as denúncias com documentos e provas, evitar usar muito adjetivo, sensacionalismo, criar redes de proteções em situações de risco. Mas, no meu ver, o maior desafio vai ser recuperar a confiança dos leitores, dos ouvintes e dos telespectadores mais críticos, mais pobres e mais excluídos, para que esses apoiem o bom e velho jornalismo. O Guilherme está lembrando que, nesse momento, registrar ostensivamente os protestos de rua faz com que seja considerado inimigo pela polícia, pelos manifestantes e até pelos moradores que ameaçam os manifestantes e jornalistas. E eu já vou terminando assim, com armas em punhos, que foi o que se viu em diversos carros no bairro Laranjeiras nos últimos meses. Infelizmente, esse papo ele ainda merece muita discussão. Eu espero que essas observações que eu fiz com a contribuição de vocês tenha servido para que pelo menos se possa repensar isso e se possa melhorar as coberturas e diminuir esses riscos e essas agressões. Eu agradeço a todos pela participação, espero que vocês possam também contribuir e acrescentar essas discussões que a gente vai continuar no dia 15, a partir das 13 horas. Os que quiserem podem se inscrever já. Muito obrigada. Obrigada a vocês, a todos. Gracias, Clariña. Lamentamos que ella no hubiese aparecido en pantalla por dificultades técnicas que no logramos solucionar. De nuevo, agradecemos a los colegas de Brasil y de otras partes que nos acompañaron y los invitamos a que estén con nosotros el próximo viernes, donde nuevamente estará Clariña por Brasil y María Idalia Gómez de México, siempre trabajando estos temas sobre riesgo y protección de periodistas. Bueno, muchas gracias por venir y por lo menos les dejamos una foto de Clariña. Gracias, hasta la próxima.